Gente, Fórum Mídia desta sexta-feira, 23 de agosto, vou começar com a questão dos influencers, né? Tem essa reportagem que saiu no UOL, e eu queria lembrar um pouco que essa relação do Pablo Marçal com seus influencers passa pela questão de ganhar dinheiro. A Rebeca Mota, outro dia eu falei da Rebeca Mota no Fórum 11h30, quando uma nossa grande inspiradora aqui no Fórum, nas mídias da Fórum, né? No Fórum Café, mais do que isso, ela conhece o que acontece lá na periferia de São Paulo. Ela sempre fala isso, ela fala do sonho do menino ser barbeiro, da menina montar um salão, ela conta essas histórias para a gente aqui, ela tem relação próxima com essa realidade. E aí, no mesmo universo que os meninos e as meninas hoje, principalmente os meninos, estão jogando lá nas bets, é uma forma de fazer um dinheiro rápido, o Pablo Marçal oferece uma saída para essa. Então, eu não vou levar só pela questão de justiça eleitoral, é o caso aqui. Daniel Sorriso tem 118 mil seguidores na rede social e ele publicou uma foto que mostra um comprovante de pagamento que ele recebeu da Marçal Lançamento Digital de R$ 8.500 pela produção. Ele não disse a quais vídeos ele se referia ao revelar o pagamento, mas é que ele posta vídeos da campanha do Marçal nas redes. No TikTok, por exemplo, ele postou cortes do Marçal durante o debate em que ele criticava o Guilherme Boulos naquele debate do Estadão, do Terra e da FAAP. Então, assim, R$ 8.500 que ele recebeu dessa Marçal Lançamento Digital, não está especificado por que tipo de vídeo que foi, poderia, em tese, configurar uma violação da lei eleitoral. É isso que está sendo investigado nesse momento. Mas o que me interessa mais é um pouquinho explorar o que esse Daniel Sorriso, o que esse jovem faz. Ele é um sub-Pablo Marçal. Então, existe uma relação muito grande de dinheiro entre o Marçal, né, com os seus. Está aí uma foto dele com o Marçal. E aí, ele aprendeu com o Marçal e agora ele está ensinando outras pessoas e ganhando dinheiro com isso. Então, ele ensina a fazer cortes para onde? TikTok, Instagram, Shorts, Kawaii e Facebook. Aí ele diz num vídeo dele: estou fazendo corte do Marçal, já estou com 5 mil no TikTok. Será que monetiza? 5 mil seguidores. Aí ele falou, com 10 mil passa a monetizar. Então, assim, ele é um sub-Pablo Marçal. E assim, se você olhar as redes do Pablo Marçal, especialmente os projetos em que ele ensina, as competições que ele faz, os projetos digitais, vocês olhem os comentários. Está todo mundo a fim de faturar um dinheirinho, e não é pouco dinheiro. Esse menino diz que garante que a pessoa vai ganhar R$ 1.500 por mês, mais de um salário mínimo. Ou próximo, 532, se não me engano, não é isso. E aí, o Pablo Marçal está aqui. Essa é uma daquelas competições em que ele traz os jovens para ensiná-los a ganhar dinheiro no mundo digital. No final, é como se fosse o Big Brother. Ele dá R$ 1 milhão de prêmio. Então, existe uma relação, só para vocês entenderem, muito forte de grana, de sucesso. E não é uma coisa, amanhã, se o Pablo Marçal ganhar, não. É imediato. Ele promete ele promete ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. E é legal para a molecada, com um celular sentado em casa, num Wi-Fi, ganhando dinheiro com internet, com mídia digital. Essa relação é muito importante. Agora eu vou trocar rapidamente de assunto para falar da convenção democrata de ontem. Este é um momento que chamou muita atenção. A Kerry Washington, que é uma atriz, estava cheio de estrela, ela chama todo mundo, todos os presentes, que eram milhares de pessoas, a fazer um vídeo, todos ao mesmo tempo, daquele momento, para postar nas redes sociais. E aí a gente teve essa atividade. Milhares de pessoas produziram e postaram um vídeo
ao mesmo tempo nas redes sociais, mostrando o engajamento da campanha da Kamala Harris com as redes sociais. O que o Pablo Marçal está fazendo aqui não é novidade propriamente, né? Mas ele é um candidato em rede social que estabeleceu essa conexão, e você vê nessa campanha super sofisticada da Kamala Harris, que convidou dezenas de TikTokers, né? É curioso que, apesar do Joe Biden ter assinado o banimento do TikTok, que pode acontecer dentro de alguns meses nos Estados Unidos, se a empresa chinesa sair, está dizendo que não vai sair, eles investiram pesadamente no TikTok. O fenômeno da campanha hoje é a Kamala Harris no TikTok. E aí, vou botar um trecho aqui, ó. O que diferencia o Kamala HQ, que é o headquarter, que é o quartel-general, de outras contas de mídia social da campanha, como a de Trump, é seu foco em relacionabilidade, difícil essa palavra, hein? Autenticidade e engajamento. Assim, ela estabelece uma relação pessoal com os eleitores mais jovens, um nível muito pessoal, né? Então, sai o Guilherme Boulos almofadinha e entra o Guilherme Boulos conversa com a pessoa mais relaxado, vamos dizer assim, né? E ela tem sido um super sucesso. Tanto é, gente, que aí são produções, porque todos os vídeos dela no TikTok tem áudio, tem música, e ela aparece dançando. Vocês se lembram que no começo da campanha o Donald Trump acusou: essa mulher tem uma gargalhada de bicho. Ela usa muito a gargalhada, ela tem vários vídeos com a gargalhada dela, bem informal. Feito, lembra o Lula dançando com os influencers? Fazendo? É isso aí. Qual foi a primeira coisa que ela postou? Uma das primeiras coisas que ela postou com grande sucesso. Bom, você teve 2 momentos-chave, eu aproveito para falar da Convenção Democrata ontem, onde ela foi mais aplaudida. Quando a Câmara, porque a Câmara é o Lula, tá? A campanha dela é lulista. Ela está prometendo para as pessoas respostas econômicas imediatas, na linha do Lula. Quando ela anunciou o Bolsa Família ontem, o que é o Bolsa Família americano? $25 mil para a pessoa que quiser dar entrada numa casa. Entrada nos Estados Unidos é 10% do valor. Então, ela pode comprar uma casa de até $250 mil, dependendo da região, pode ser uma casa grande, se for numa cidade, vai ser um apartamento menor. Ela está oferecendo $25 mil para o cara dar entrada, que é uma crise, né? A molecada não tem. Hoje, o jovem americano, ele não acumula $25 mil para dar entrada numa casa. Então, e aí, o que ela postou com destaque? Essa frase dela. Agora é a hora de conseguir um acordo para livrar os reféns em Gaza e fazer um cessar-fogo. Os jovens são os maiores reticentes a Kamala Harris por causa da situação de Gaza. E aí, o segundo momento mais aplaudido dela foi que, apesar dela apresentar apoio total a Israel, ela encerra a fase em que ela falava de Israel e da situação, dizendo reconhecer a necessidade de dar autonomia ao povo palestino. Foram 2 momentos em que ela foi mais aplaudida. Quando ela anunciou no discurso dela, esse em que ela fala, porque eles têm esse déficit. E é por acaso que ela colocou no TikTok, né? É onde eles podem perder o voto do jovem, ela colocou lá no TikTok. Comparando ela com o Trump, Trump também aparece fazendo dancinha ali, ó. Trump fazendo uma dancinha. O Trump tem 10 milhões de seguidores no TikTok e o quartel-general da Câmara tem apenas 3,8 milhões, por enquanto. Mas vejam só a repercussão. Ela tem quase 90 milhões de likes, com apenas 1/3 dos seguidores. E o like é o que empurra o vídeo do TikTok para frente, mostrando, então, que a rede social assumiu um papel protagonista total nestas eleições lá nos Estados Unidos, e é o que a gente está vendo aqui em São Paulo. Legal, muito bom, Azenha. Hoje eu vou trazer um assunto aqui que
foge um pouco dos outros assuntos que a gente estava comentando na semana, né? A gente se concentrou bastante, claro, a Zenha sempre trazendo aí um pouco sobre a campanha americana, mas a gente falando muito da Folha de São Paulo, do Moraes, do Marçal, né, nas eleições de São Paulo. Mas hoje eu vou trazer um assunto que a gente comentou aqui no Fórum Café há algum tempo, né, quando houve esse fato, que foi aquela notícia da jornalista da Record que havia vazado informações de uma entrevista que ela fez com o presidente Lula para o mercado financeiro através da sua empresa de consultoria, né? Trouxe fato porque tem uma novidade aí depois do acontecido, e é importante porque abre um debate sobre os limites éticos do jornalismo, né, da mídia como um todo, e também dessa coisa da multifunção, né, quando o jornalismo se confunde com assessoria ou com consultoria, né? No caso, uma jornalista que trabalha com política, que ao mesmo tempo presta consultoria para o mercado financeiro. Em algum momento essas funções meio que se confundiram ali. Você pode colocar a apresentação que eu trouxe, Azenha, por favor? Não, essa aí é outra. Essa eu acho que é a do Mauro. Não sei se ele subiu aqui a minha. Aí, isso mesmo. Eu acabei de subir. Tá fechado agora, seu microfone. Eu acabei de subir. Boa. Tá aí, ó. Beleza. Bom, é isso. Essa é a Renata Varandas, né? Que a gente já comentou aqui no Jornal da Fora em outras edições. Em julho, ela havia feito uma entrevista com o presidente Lula no Palácio do Planalto, e aquela entrevista foi feita num momento em que estava havendo muita especulação com relação ao dólar, houve aquela disparada do dólar naquela semana, né? E a entrevista veio justamente naquele momento. A entrevista foi gravada ali pela manhã. No início da tarde, antes da Record começar a divulgar os primeiros trechos da entrevista, uma parte da fala do Lula descontextualizada já circulava entre agentes do mercado financeiro, né? Por conta disso, a Record demitiu a jornalista. A resposta foi relativamente rápida, né? A Record falou que não compactua com esse tipo de coisa, né? Que aquilo que é revelado em entrevista não pode ser compartilhado dessa maneira, sem contexto, enfim, né? Fez ali o seu papel, demitiu a jornalista. Passados um pouco mais de um mês praticamente, a Renata Varandas agora está de volta ao jornalismo, foi contratada pela CNN Brasil. Oi. Oi, Ivan, é porque você está sendo muito gentil, de repente não está. Gente, o que ela fez, ela vazou a entrevista. Eu vou chegar lá. Bom. Sim. Não, eu vou chegar para explicar exatamente o que houve, né? Só para dar uma contextualizada rápida, né? Enfim, ela foi contratada agora pela CNN Brasil, né? O diretor de jornalismo da CNN Brasil, Daniel Hittner, né, fez toda uma propaganda da contratação dela, disse, né, o Daniel Hittner, a experiência e a densidade profissional da Renata serão extremamente enriquecedores para a nossa cobertura de política profissional, soma expertise em produção de TV em várias mídias, o que a casa com o projeto multiplataforma da CNN Brasil. Pode passar o slide, por favor, Azenha? E aí fizeram uma baita propaganda da contratação dela, inclusive com foto já com ela com o microfone da CNN Brasil, aí na frente da sede dos Três Poderes, né? Enfim, está sendo bem publicizada essa contratação da Renata Varandas. Mas, desde o ocorrido, nem a Renata Varandas se pronunciou publicamente sobre o assunto, e a CNN Brasil, evidentemente, ignorou completamente, né, o que aconteceu, né? Estão falando que é uma baita de uma contratação, trazem a experiência dela, já fizeram propaganda, mas ninguém comenta o que houve de fato. Aí eu deixei para o final para a gente explicar exatamente o que aconteceu. Pode passar o slide, Azenha, por favor? Só relembrando, o que aconteceu foi muito grave, né? Foi numa semana em que havia especulação com o dólar e ela vazou, como disse o Antônio Mello, um trecho descontextualizado da entrevista que ela fez com o presidente Lula, utilizando a sua empresa, da qual ela era sócia, e que, segundo a Record, ela escondia isso, porque a Record não sabia, pelo menos é o que diz a Record, né? A Record disse em nota oficial que não sabia que a Renata Varandas era sócia de uma empresa que era uma consultoria que prestava serviços para o mercado financeiro. O nome da empresa era Capital Advice.
Era não, é, né? E ao que consta, ela segue sendo sócia desta empresa e vai continuar sendo sócia da empresa, trabalhando em outro veículo jornalístico, cobrindo política, né? Uma área que, de certa maneira, entra em conflito aí, né, com interesses do mercado financeiro. O que aconteceu na época, né? Foi um documento da Capital Advice, antes da divulgação oficial da entrevista. Capital Advice, empresa da jornalista que entrevistou o Lula, foi disparado para a corretora BCG. E a corretora BCG, por sua vez, mandou lá para sua cartela de clientes, seus investidores, né, um trecho descontextualizado que só a Renata Varandas tinha, porque é ela que entrevistou o Lula, né, antes da veiculação oficial. E esse disparo, esse informe aí para os investidores dizia o seguinte: em entrevista à Record TV, que será veiculada hoje ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar 15 bilhões e 20 bilhões no relatório de 22 de julho. Disse ainda que precisa modificar a meta, ele não se opõe. Né? Ou seja, uma fala do presidente Lula fora de contexto, dando a entender que o presidente não estaria comprometido com o teto de gastos, com ajuste fiscal, o que acaba especulando com o dólar. E naquela tarde, quando houve esse vazamento, de fato, o dólar sofreu uma disparada, né? Enfim, no mesmo dia, a Record divulgou nota falando que não sabia da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice, né, que soube somente após a divulgação desse informe aos investidores, e disse que deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente em recorte parcial do que é apurado em entrevistas. Vejam que grave, né? A Record, que não é nenhuma emissora lá muito simpática ao presidente Lula, chama o informe que vazou como recorte parcial, né? Sem contexto da entrevista do presidente Lula. Logo depois disso, ela foi afastada por uns 2 dias e depois a direção da Record tomou a decisão de demiti-la. Ela não pronunciou uma palavra desde o ocorrido, nem mesmo para se defender, falar que, enfim, ela não disse nada, fingiu que não aconteceu. Nós mesmos, aqui da Fórum, tentamos alguma manifestação dela, né? E hoje não, ontem à noite, melhor dizendo, vem a notícia de que ela foi contratada pela CNN Brasil, né? Agora, se ela continuará atuando no mercado financeiro como ela atua e cobrindo política, né, em Brasília, para a CNN, aí a gente já não sabe, né? Mas, pelo visto, o fato de uma repórter ter relações com o mercado financeiro e misturar suas funções de repórter com funções de especulação, pelo visto, para a CNN isso não foi um problema, né? Antônio Melo e Azenha. Pois é, né? Pois é. Eu acho que para a mídia hereditária, mídia corporativa, isso não é problema, porque é exatamente isso que eles defendem, né? O mercado financeiro. Daqui a pouco vai ter uma entrevista aí do Mauro com o Paulo Cris. Quem estiver vendo pelo recorte, volte lá na Fórum do dia 23, que tem a entrevista. Mais uma vez, com certeza, vão falar sobre ajuste fiscal, essas coisas. E é sobre isso que eu vou começar falando aqui hoje. A matéria da Globo com a Argentina. Temos aí, Azenha. Não? O Mauro não subiu? Eu esqueci de subir a do Ivan, mas a sua eu não vi lá no nosso grupinho. Você Mandei cedinho, 7 e pouquinho. É por isso. O cara manda muito cedo. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, mas eu já vou falando, enquanto ele procura aí, eu vou falando o que é. Quer que eu mande de novo? Eu mando. Por favor, manda. Não estou achando. Eu comento, a Globo, ela faz uma matéria sobre a Argentina está fazendo agora 9 meses do governo Milei. Nesses 9 meses, a situação lá, segundo a Globo, está muito difícil para os... eu já vi que eu não mandei. Eu não mandei.
a situação está muito difícil para o povo argentino. Eles estão com o maior déficit em um século de consumo de alimentos e etc. E, no entanto, a matéria da Globo elogia porque eles... Acabei de mandar, Mauro. Acabei de mandar. Mandei para o fórum, na coisa do Fórum Café. Tá, já estou ouvindo aqui. Pode falar que eu já vou subir. Aí eles fazem uma defesa, eles expõem a situação em que está o povo argentino hoje, e depois eles colocam, assim, no final da matéria, que aquilo dali é bom porque está controlando a inflação. Olha lá, a economia da Argentina tem queda de 3,9% em junho, pior que as expectativas. Entenda por quê. Apesar da alta do setor agrícola, o consumo das principais indústrias do país continua sofrendo com os impactos das medidas econômicas do presidente Milei. Isso fez com que o fundo, a pior da vida do povo e a queda da atividade econômica na Argentina fez com que o Fundo Monetário fechasse um acordo que permitiu o desembolso de 800 milhões para os cofres públicos. O FMI está aprovando a política do Milei, né? Destacando que o primeiro superávit fiscal trimestral em 16 anos, a rápida queda da inflação, a mudança da tendência das reservas, ele simplesmente secou, tirou dinheiro de tudo. E aí, evidentemente, conseguiu com o que vendia. Se você não gasta nada, se você ficar na sua casa sem comprar pão, leite, café, sem pagar nenhuma conta, você vai ficar com o que você receber, vai falar, estou com superávit fiscal aqui, que é o que está acontecendo lá na Argentina. Vamos para o segundo slide, aqui é o final da reportagem do G1 da Globo. Especialistas destacam, porém, que o superávit é uma consequência direta da redução dos gastos e não da elevação das receitas obtidas pelo governo, o que pode não ser sustentável ao longo prazo. É aquele antigo no Brasil aqui, apertem os cintos para ajudar o governo. Tinha uma campanha na ditadura que era para a pessoa em casa conter o orçamento, precisava conter o orçamento, né? A consequência é uma intensificação da crise econômica que assola o país e já colocou 41,7% dos 46,7 milhões dos argentinos abaixo da linha da pobreza. Está jogando a Argentina na miséria, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. Essas condições econômicas têm impactado os níveis de consumo da população e até as carnes, que representam uma das maiores tradições argentinas, o churrasco, estão perdendo espaço. O consumo nacional está no mínimo em um século. Não é neste século, não, é em um século. 1920. O consumo da Argentina hoje está igual ao de 1920. A expectativa é que, com o consumo menor, a inflação possa arrefecer cada vez mais. Vamos lá, vamos comer menos. É uma coisa. Aí, para o próximo slide, por exemplo. Isso aqui, o jornalista Rogério Tomás publicou no Twitter 9 meses do Javier Milei. 73,3% de pobreza na Argentina. 7,8 milhões de novos pobres. 9.153 fábricas fechadas. 655 mil empregos destruídos. 91,95% de inflação. Queda de 3,2% do PIB no primeiro semestre. Menor consumo de carne desde 1920. Mas está conseguindo reduzir a inflação e ter superávit fiscal. E é aplaudido pelo mercado, pelo FMI e pela Globo. Vamos para o próximo. Isso aqui mostra o que está por trás disso tudo aí. O povo já não acredita mais em soluções
apresentadas nem pela mídia, nem pelos governantes, nem pelos políticos tradicionais. Daí o surgimento dessas figuras aí. Bolsonaro, Trump, Zelensky, o Bekele, o Bukele, o Milei, o de El Salvador, o Bukele de El Salvador, que era um publicitário. Ele era um publicitário, marqueteiro, estilo Marçal. Comediante, né? O Zelensky era um comediante. O Zelensky tinha um programa em que ele fazia o papel de presidente da República. Era uma comédia em que ele satirizava o país. Ele era o presidente. E depois ele se candidatou a presidente e foi eleito presidente. Então o povo fica à procura dessas figuras, tiririca e não sei o quê, para ver se melhora, porque entra um político, entra outro, e a vida dele não melhora. As pessoas falam que ele tem que controlar o consumo. Ele controla, mas continua na M aí, que o outro está defendendo, que faz o M. Faz o M que você vai ficar na M, meu amigo. Entendeu? É essa que é a realidade. O problema não são os políticos, o problema está aqui, são a arquitetura nos explica. Olha lá, tem o estilo neogótico, o estilo neoclássico, o estilo neocolonial, o neorromânico e o estilo que nós vivemos, que é o neoliberal, que é esse aqui embaixo. O problema é o neoliberalismo. O problema é você votar em gente que fica falando, não, você vai ganhar, você vai isso. Não vai, não vai. Quem está apostando em fazer gerência, nós vamos cuidar da prefeitura, como você cuida da casa, do orçamento da casa. Não. A pessoa tem que fazer uma política, tem que ser política à esquerda que vai combater o neoliberalismo, porque é o neoliberalismo que está trazendo todos os problemas que existem no Brasil, que eles só trabalham para o mercado financeiro e não para o bem-estar da população. Então, não acredite nessa historinha de que você vai ganhar dinheiro com influenciador digital ou com o Milei. Eles botam essas pessoas para fazerem aquilo que o mercado, como teve aqui o golpe contra Dilma, botou o Temer, botou o Bolsonaro para quê? Para liberar, tentaram até vender a Petrobras, eles querem vender tudo. O que você ganha com isso, você, cidadão? Nada, não ganha nada, não tem melhor. Agora mesmo o Tarcísio vendeu a Sabesp, pode apostar que não vai melhorar nada. Então é isso. Resumindo, tem que politizar a campanha, procurar ver quem é que vai lutar por você, não por essa história de vender ilusão. O sistema, quem vem com esse negócio de ajuste fiscal, de controle de gasto, está trabalhando para o mercado. Se está trabalhando para o mercado quer que você se estrepe. E eu queria lembrar, né, Melo, que assim, quando as políticas do Lula começam a dar resultado econômico no Brasil, aí o quadro é de crítica da mídia. Sabe o que a mídia tem feito? Tem falado, não é o efeito Lula, são as reformas estruturais que começaram com o Temer. É uma piada. E para encerrar, agora que o Mauro voltou, o Pix do Marçal ao influenciador, que eu estou mostrando à direita, está vendo o menininho ali com o Pix, 8.500 que recebeu, está sendo investigado pelo TRE. Existem várias ações. A Jane Guerreiro reagiu aqui ao nosso Fórum Mídia dizendo, ou seja, o Marçal burla as leis eleitorais e coloca gente para trabalhar para ele nas redes. De onde vem o dinheiro? Isso não configura crime eleitoral? Bom, gente, isso é o que está sendo, em tese, investigado. O advogado ouvido pela UOL, Renato Ribeiro de Almeida, disse as empresas não têm título de eleitor. É proibido a empresa financiar campanha, né? Não faz sentido uma empresa, ainda que seja de propriedade do próprio candidato, participar das eleições e mover recursos para influenciadores. Isso não vai para a contabilidade oficial e nem poderia, porque é absolutamente ilegal. Isso tudo está sendo investigado, e quando a gente fala o Boulos não vai ter mais o direito de resposta pelas acusações de cheirar cocaína. Não é verdade. Está em andamento. Tudo isso está em andamento na Justiça Eleitoral. Existem reclamações de que o TRE, e é isso que eu queria perguntar para o Mauro, o TRE, Mauro, estão dizendo assim, o TRE não está equipado, o TSE sim, mas os TREs não estão equipados para esse mundo de hoje. Estão sendo muito lentos
Não estão no ritmo. Você acha que o Marçal ainda pode ser cassado, Mauro Lopes? A advogada do Boulos, que esteve aqui com a gente, a Maíra Recchia, acha difícil ele ser cassado antes da eleição. Acho que pode ter uma punição pós-eleição, como aconteceu, né? Ele foi eleito deputado federal em São Paulo e não conseguiu tomar posse, foi cassado depois. Mas essa observação sua, Azenha, é importante. Não é apenas a falta de instrumentação do TRE de São Paulo. A equação político-jurídica no TRE de São Paulo está bem à direita da equação do TSE, né? Acho que é uma questão. Mas, por outro lado, já que aqui é o nosso quadro é Fórum Mídias, creio que hoje você tem uma frente ampla, exceto a mídia de extrema-direita, como é que chama esse aí lá do Oeste, essa turma? O resto, está todo mundo indo no pescoço do Marçal, né? Folha, Estadão, Globo, está todo mundo meio, acho que, amedrontado com o Marçal. Não tem ninguém, diferentemente do que foi o Bolsonaro em 2018, em que teve uma frente ampla da mídia conservadora a favor do Bolsonaro, agora não, né? Acho que está todo mundo meio apavorado com o nível da bandidagem do Marçal, né? Então, você vê, uma das principais matérias de denúncia da relação dele com o PCC é do Estadão. Né? A Folha está batendo, o Globo também. Então, acho que o cenário... E aí, sabe como é que é, né? Se tem essa frente unida da mídia, isso também começa a pressionar o tribunal, né? Se o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo está menos aparelhado do que o TSE, e o TSE até hoje não julgou tantas ilegalidades, não é? Se cair na mesma correria, o Marçal, ele talvez seja cassado o dia que ele estiver tentando a reeleição daqui a 4 anos. Talvez, ainda assim. A gente ri para nos Clara Artemísia, escutem o Melo, não acreditem em quem defende teses... o Melo foi ao ponto. O Mauro vai falar com o Clias agora, mas o Melo foi ao ponto. Esses caras todos malucos aí surgem por quê? Por causa do fracasso do modelo econômico. E quem fica passando pano para esse modelo econômico fracassado vai junto com ele, mais cedo ou mais tarde. O que o Milei está fazendo lá é isso, está destruindo o Estado social. Aí daqui a pouco eles vão lá e tiram o bode da sala e tiraram o Milei, agora o país vai melhorar. E aí vai ficar naquele rame de novo, defendendo o ajuste fiscal, defendendo isso. Daqui a pouco tem que vir outro Milei para poder... E vai trocando um pelo outro. Tem que ser alguém que fale que vai... O Boulos tinha que politizar a campanha dele. Tem que falar, eu vou cuidar do mais pobre, eu vou cuidar de você que está aí na periferia, nós vamos levar o dinheiro da prefeitura para isso. É isso. Vamos ver, todo mundo vai esperando. Muitas novidades. Só para dizer... Azenha, você não está morando na capital paulista, tá? Claro, moro bem eu moro no centro do debate eleitoral, que é o centro de São Paulo. Dessa turma toda nossa aqui, só o Azenha e a Rebeca moram em São Paulo, né? O Ivan mora em Berlim, o Antônio, o Melo no Rio, eu em Brasília, o Plínio em Mogi Mirim, o Edgar em Extrema. Cada um mora num canto, mas todo mundo está preocupado e está olhando e está examinando e tem foco na eleição de São Paulo, porque Como morador de São Paulo, eu digo, a eleição, como você disse mais cedo, não está definida. Eu ouvi muita gente, ganhou, não está definida essa eleição. Não ganhou o Pablo Marçal. Não ganhou e o Edgar observou aqui. Talvez, neste momento, a única presença mais certa para o segundo turno é o Boulos. É o Boulos, né? E Marçal e Nunes estão disputando a segunda vaga, né? Marçal pode passar o Boulos, pode até passar o Boulos, mas prematuro dizer que ele ganhou a eleição. Ixi, a campanha está começando. Veja esse comercial que você passou da Tabata. A Tabata é muito forte, né? E assim, apesar do fenômeno recente Pablo Marçal, né, a gente vale lembrar que, historicamente, em São Paulo, os candidatos de esquerda vão para o segundo turno, né? E eventualmente ganham, né? Mas São Paulo tem esse histórico, se eu não me engano, as únicas 2 eleições em que não houve candidato de esquerda nem do PT no segundo turno foi na eleição que o Haddad perdeu no primeiro turno para o Dória, na tentativa de reeleição,
né? Agora, o próprio Boulos foi para o segundo turno na última eleição, né? Pela primeira vez não foi um candidato do PT para o segundo turno, porque o candidato era Gilmar Tato, né? E o Boulos foi para o segundo turno contra o Bruno Covas. Então, São Paulo também tem uma votação forte historicamente na esquerda. Isso é um fator do Boulos. As pessoas fora daqui confundem muito o estado de São Paulo, exato, a cidade de São Paulo. Existe essa confusão distinta, diferente. E aí é o seguinte, lá em Berlim não tem eleição. Tem mês que vem. Não, em Berlim não. Tem na Alemanha, tem na Mas não tem eleição tem... para prefeito aí em Berlim, nesse semestre, tem? Não, nesse semestre não. Eleição para o parlamento, né? É isso? Tem eleições estaduais, só que só alguns estados. No mês que vem, por exemplo, agora, tem eleição na Turíngia, que a extrema-direita está na frente, inclusive, né? Então, espera um pouquinho que o Ivan vai trazer. Você está chocado com o Pablo Marçal? Vamos esperar setembro, quando a extrema neonazista ganhar em 2 estados, possivelmente 1 ou 2 na Alemanha. Vamos acompanhar. Eu já trouxe na fórum algumas informações sobre isso. Depois eu mando o link aqui para vocês. Manda sim, por favor. Então, nesse momento não tem eleição em Berlim, nesse momento não tem eleição em Brasília não tem eleição municipal, né? E não tem eleição no Rio de Janeiro também, no Antônio Melo, porque o tal do prefeito aí do Rio de Janeiro já é só botar a faixa, né? Pelo jeito vai levar no primeiro turno. Eu não seria tão precipitado. Você acha que tem chance de... Bom, a chance que existe é só uma. É a candidatura adversária não falar do Eduardo Paes. Se falar do Eduardo Paes, está frito. Mas não é o Eduardo Paes que vai governar o Rio, ele vencendo. Ele, em abril de 2026, ele renuncia para concorrer ao governo do Estado. Então, quem vai ser o prefeito é o vice. As campanhas adversárias têm que buscar o vice e chamar o vice para a campanha e tentar explicar ao eleitorado que quem vai governar a cidade pela maior parte do tempo é o vice. E aí tudo pode acontecer, mas provavelmente a vitória do Eduardo Paes é certa. Mas também era certa para o governo do Estado e ele foi atropelado pelo vice, o que ninguém conhecia. É isso aí. Vamos lá. Eleição não tem vitória na véspera, nenhuma vitória, talvez só para o namorado da Tabata. 76%, menino prefeito, João Campos. Tá, isso aí. Olha, o Jânio Quadros, o Fernando Henrique. Pois é. Valeu. Tomar cuidado. Bom fim de semana para vocês, gente. Obrigado. Para todos, até segunda. Valeu, gente. Bom fim de semana.